Olá, gente, eu sou a Andressa do blog maisquelivros.com e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de 2014. 2014 foi um ano muito bom para mim nas leituras, eu consegui me superar, eu li 83 livros em 2014 e foram muitos livros bons. Que bom, né? Porque ler 80 livros e metade deles ser ruim não adianta de nada, de que adianta ter lido. Enfim, eu tentei fazer aquele top 10 dos melhores, mas não rolou. Eu até comecei a fazer ali o oitavo, o sétimo e tal, mas quando chegou nos 3 primeiros, não deu pra escolher qual foi o melhor de 2014. Missão ultra impossível. Então eu decidi falar dos 5 livros que eu mais gostei em 2014. Acho que assim fica melhor de balancear as coisas. Um dos melhores livros desse ano foi Atraído, da Emma Chase, que é um livro hot. E por hot entrar para uma lista dos melhores do ano é porque ele tem algo de muito bom. E realmente esse livro é muito bom. E ele é super diferente, totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido na categoria. Ele é narrado por um homem, o Drell é quem narra o livro, e aí nós já temos a primeira diferença. Um livro narrado pelo personagem masculino é muito difícil de se encontrar, e nesse caso foi super especial, porque no segundo livro quem narra é a mulher, e não teve aquele mesmo, meu Deus, que maravilha, não. Então, realmente, ele ser o narrador da história foi o Chan. Outro fato é o como ele narra a história. Ele narra como se estivesse conversando diretamente com o leitor. Ele chama a atenção do leitor e isso é muito legal, porque ele é engraçado e sarcástico demais. Tudo bem, ele é meio machista também, mas deu pra superar esse lado dele. Foi um livro que eu me diverti muito e é aquele livro que você não pode ler no meio da rua, porque todo mundo vai olhar pra sua cara e ficar: qual é o problema dela? Eu me escangalhava de rir. E assim, quando você menos espera, não é aquela cena que, caraca, tá ficando engraçado. Não, quando você menos espera, ele solta uma que faz você gargalhar. E isso é muito bom no livro. Um livro que deveria ser mais pesado pelo hot e tal, mas não, ele é super leve, super pra cima. Eu gostei muito do livro. Não vou falar dele, tem resenha no blog, é só vocês olharem lá, ok? Outro livro que me deixou muito apaixonada foi o livro Desaparecida, da Catherine Mackenzie. É um chick-lit, meio drama, e ele é super legal. No início você pensa que ela vai perder a memória e tal, só que não é assim. É um livro daqueles que você lê e fica: ai, que fofo, ai, mas o que vai acontecer? É lindo. E sem contar que, por ser um drama, me surpreendeu muito a protagonista ser forte. Ela é daquelas que a vida tá dando tudo errado. Tipo, às 7 horas da manhã, o dia dela já tá uma desgraça. E ainda assim ela segue em frente, ela não fica reclamando, ela não fica, ai, que não sei o que, ai, que não sei o que lá. Não. Ela é muito forte, muito pra frente e vamos batalhar e vamos tentar resolver esse problema. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Era um dos livros que eu li em e-book e que, gente, eu fiquei tão feliz quando eu ganhei ele. Lindo, a minha seleção de favoritos desse ano. E agora vamos aos 3 melhores imbatíveis desse ano. Não é ordem de preferência, ok, gente? São apenas 3 livros muito bons. Um deles foi Divergente, da Veronica Holt, que foi um livro que eu peguei perto das minhas provas da faculdade e que eu simplesmente não consegui largar. Era coisa de, caraca, semana que vem eu tenho prova, mas eu tava na sala de aula, a professora passando revisão e olhando o livro porque eu não conseguia desgrudar daquele livro. A Verônica foi muito feliz na história que ela criou. É uma distopia incrível e que super poderia acontecer no nosso mundo. A questão das facções, da forma como eles são divididos, eles pegam um defeito deles, teoricamente, né, e isolam isso e criam as facções, enfim. É bem complexo, mas é muito legal. Quem ainda não leu, gente, leia, pelo amor de Deus, porque é muito bom, mas eu vou explicar mais depois.
Outro livro muito, muito, muito bom que eu li esse ano foi Mentirosos, da Elocard. E eu não sei nem o que falar desse livro pra vocês. Primeiro que na minha resenha eu não contei sobre a história do livro, e não vai ser agora que eu vou contar sobre a história do livro pra vocês, porque foi uma das recomendações da editora. Eles falaram assim, que você deveria ler sabendo o mínimo de informações possível. E realmente, quanto menos informação você sabe, melhor é a sua leitura. Porque é um livro feito em cima dos detalhes, todos os detalhes fazem a diferença. E a autora vai contando as coisas pro leitor de forma bem gradativa, você vai descobrindo as coisas bem aos poucos. E isso é muito bom porque isso te prende. Eu li o livro assim, de um dia pro outro, eu entrei madrugada adentro, lendo aquele livro, só parei bem quando eu não aguentei mais. E na hora que eu finalizei o livro, eu fiquei assim, estatelada na cama, olhando pro teto e... Cara, que livro é esse? É muito bom, é muito bom. Quando você descobre o final, então, é surpreendente. Algumas pessoas conseguiram identificar o final antes do final, mas eu não sou tão atenta assim, até porque eu tava muito imersa na história. Então, nesses casos, eu raramente paro pra prestar atenção nas coisas, simplesmente vou lendo, e aí chega no final e me surpreendo. Mas muita gente se surpreendeu, e é por isso que eu recomendo esse livro pra todo mundo, porque ele é muito bom. E o último livro dessa minha pequena lista de melhores é Hanley Covell, Um Caso Perdido. Que amor por esse livro. Na verdade, que amor por essa autora. Se eu pudesse eleger a melhor autora desse ano, seria Hanley Covell. A autora que mais me surpreendeu, a autora que mais mexeu comigo, que mais me envolveu, foi ela, com certeza. Eu li 2 livros dela esse ano. Eu li Um Caso Perdido e li Métrica. Eu li primeiro Métrica, depois Um Caso Perdido. E eu tinha muito medo de ler um livro da autora, porque todo mundo elogiava muito, todo mundo falava de Métrica, né? E é muito lindo e tem poesia e que não sei o que, eu detesto poesia. Então eu falei, caramba, poesia muito inserida na história, não sei se eu vou gostar, e tem poesias no meio da história e tal. Mas a poesia é só um tchan da história, uma cereja do bolo. Pra quem gosta de poesia vai ser muito bom. Pra quem não gosta, vai passar despercebido, você tem que ler as poesias, porque fazem parte do texto, as poesias narram algumas coisas que... É a forma que os personagens têm de externar aquilo que eles estão pensando, que eles estão sentindo. Então é importante, sim, você ler, você não pode pular as poesias. Mas foi uma leitura muito linda que eu terminei assim, ai, tô apaixonada pela autora, não sei porque eu fiquei com tanto medo de ler, demorei tanto pra ler, enfim. E aí logo depois, por acaso, eu peguei no Kindle e falei, vou ler esse livro, é da mesma autora, eu acho que vai ser bom. E eu comecei assim, bem descrente da história, bem, vamos ver o que vai acontecer. E novamente a autora veio e me surpreendeu. E ela não cansou de me surpreender, porque toda hora que o livro chegava num ponto, eu pronto, agora vai se encaminhar pro final. Mas falta muitas páginas, calma aí. Aí eu li mais um pouco e primeira reviravolta. Aí você já fica nervosa, né? Aí você vai e continua lendo, o que a autora vai fazer? Segunda reviravolta. E ela faz isso o tempo inteiro no livro, e toda hora você tem uma novidade, você tem uma informação nova, algo que te deixa... Meu Deus, mas como assim? O que é isso? Enfim, é um livro muito bom, muito bom. Eu acho que se eu tiver que eleger um melhor de 2014, seria esse, Um Caso Perdido. Gente, é um livro que mexe muito com você. Se você tem coração fraco, não lê esse livro, porque você vai ter um probleminha. Ok? A gente não quer ninguém no hospital aqui, né? Esse ano também eu tive muitas descobertas boas. Uma grande descoberta pra mim esse ano foram os romances de época. Na verdade, eles eram publicados no Brasil há muito tempo, só que em forma de romance de banca. E eu preciso ser bem honesta com vocês, eu tenho sério problema com os romances de banca. Não pela história em si, até porque eu nunca tinha lido, mas pelo formato do livro. Ele vem pequenininho, né, naqueles livrinhos pequenos de capa mole e folha, como se fosse folha de jornal. Enfim, é um livro que eu não suporto a diagramação dele. Ele é horrível, a edição dele é péssima, é super vagabunda.
E todo mundo falava que eles vinham cortados, que as editoras não tinham cuidado na hora de trazer. Na verdade, nem sei se isso é uma antiga editora, nova, não sei, enfim. Mas falaram que muitos dos antigos eram assim e tal. E aí isso foi me distanciando também. Eu nunca fui uma grande fã de romance, então eu fui deixando de lado. Até que a editora Arqueiro resolveu trazer vários romances de época lindos. A princípio eles trouxeram 3 séries de 3 autores diferentes. E eu comecei a ler um, assim por acaso. Eu fui num evento sobre romances de época da Arqueiro. E eu me interessei, eu conversei com uma amiga minha, ela vai por esse porque esse daqui é mais irônico, ou vai por esse porque esse é mais engraçado. Eu falei, vou pelo mais irônico, vou arriscar. E gente, eu adorei, eu fiquei apaixonada. Assim, normalmente os romances de época trazem mocinhas que estão totalmente fora do seu tempo, que elas poderiam estar no século XXI e seriam muito bem aceitas. Só que para aquela época elas eram rebeldes porque elas pensavam diferentes e elas agiam de forma antiquada. Então isso gera várias confusões na vida delas, nas vidas delas. E é bem legal de ler. Eu acabei lendo um Starpunk, acho que é assim que se fala, que bem ou mal também é uma história de época, né? Se passa no século passado, só que com vários elementos modernos que não existiam na época de verdade. E também temos uma mocinha nesse caso. E gente, é muito legal, é muito divertido. O melhor é que você pode conhecer um pouquinho daquela época, pode conhecer um pouquinho dos costumes deles, de como eles viviam e tudo mais. E ainda tem uma história muito bacana por trás. Eu comecei pela Lisa Kleypas. Eu li o primeiro livro da série dela e já tenho os outros 3. Os outros 3, aí eu tenho 4, o 5º vai ser lançado agora em janeiro pela Arqueiro, tá na minha listinha. E eu já aproveitei pra comprar os 3 livros da Madeleine Hunter, que foram lançados pela Arqueiro também. E tá faltando na minha lista só a Julia Quinn, que é a que todo mundo fala que é a melhor, que ela é super divertida e é a mais engraçada das 3. E eu tô querendo muito ler. Esse ano eu iniciei e terminei 2 trilogias. A Seleção, da Seguinte, escrita pela Kiera Cass, e Divergente, da Veronica Holt, publicada pela Holt. A primeira, A Seleção, eu li o primeiro livro apaixonada, amei. Embarquei no segundo livro logo em seguida e eu gostei do livro também, mas não foi todo aquele amor. Eu li os 2 contos publicados e minha visão sobre os personagens começou a mudar um pouquinho. Digo logo, desde já, eu sou Dan Aspen, ou era. Mas o terceiro livro foi aquilo. Eu gostei do final que a história teve, gostei do como a autora chegou naquele final, mas é um livro meio furado, que ficaram faltando algumas partes, ficaram faltando algumas explicações. Alguns personagens eu achava que mereciam um pouquinho mais de páginas dedicadas a eles, porque o final deles foi muito papum, acabou e resolveu, e eu não gostei disso. Eu li o Conto da Rainha também, e eu gostei muito, eu fiquei apaixonada pelo Conto da Rainha. Ao invés da Kiera escrever uma outra série sobre a filha da América, seria bem melhor que ela escrevesse um livro sobre a rainha. Eu ia amar. E todo mundo ia amar, porque eu não conheço ninguém que não tenha gostado daquele conto. E outra trilogia, que foi Divergente, foi aquela que eu também me apaixonei pelo primeiro livro. Eu não tinha o segundo nem o terceiro na época, eu só tinha o primeiro. Então assim que eu pude comprar o segundo, eu comprei. E foi um livro que eu corri pra ler. Assim que eu pude pegar ele, eu peguei. E eu gostei muito do segundo, mas o final do segundo é de te deixar... E agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então você entra no terceiro livro com aquela expectativa lá no céu. E aí ele te decepciona. Porque a autora não estava pura na hora que ela escreveu aquele livro, sabe? É um livro repetitivo. É um livro que deixa muito a desejar. Se você pegar o primeiro e o último livro, você vai ver que tem uma queda gigantesca, assim, vertiginosa. Não tem como comparar um livro com outro em termos de
qualidade, não. Em termos de história, falta história em Convergente. Esse é o problema. Então, assim, vou acompanhar os filmes, tô bem curiosa pra assistir Insurgente no cinema, mas não sei o que esperar de Convergente. Apesar do grande spoiler que vazou na internet, todo mundo pegou, menos eu, graças a Deus, foi uma das partes que eu mais gostei do livro, sinceramente, apesar da revolta geral da nação. Eu gostei muito, achei que a autora foi muito ousada no que ela fez e super coerente com o que ela escreveu ao longo dos livros, mas só teve isso de bom. Acabaram com o meu personagem favorito, que foi o Tobias, o 4. É o meu marido literário, com certeza, ele é perfeito. Mas vale a pena conhecer a série, a trilogia. Outra coisa muito legal que 2014 trouxe pra gente foram os livros interativos. Foi um boom de livros interativos por todos os lados. E tiveram alguns que foram meus queridinhos, aqueles que eu recomendo pra todo mundo, e que são livros totalmente diferentes um do outro. O primeiro deles é Uma Página por Dia, publicado pela editora seguinte, que é um livro que vem com 365 páginas, e em cada página tem uma atividade para você fazer ao longo do seu ano. Eu comecei, fiz algumas páginas, estou me segurando para não fazer todas de uma vez. E é um livro muito legal porque é um livro que te faz refletir, é um livro que te faz pensar naquilo que você já viveu, naquilo que você já passou, ou naquilo que você quer um dia pra sua vida, e aí você escreve ali. É como se fosse um diário, mas não tão profundo assim. E é bem divertido mesmo. É ótimo pra dar de presente. Na verdade, todos os livros interativos são muito bons pra dar de presente. É aquele livro que dificilmente a pessoa não vai gostar, né? Mas claro, analisa aí também o teu tipo de presenteado. Você não adianta dar um livro desse para uma criança de 5 anos de idade, porque ela não vai saber aproveitar toda a essência do livro. Outro livro muito, muito lindo que fez a cabeça do pessoal esse ano foi O Jardim Secreto, publicado pela Arqueiro. Ele é um livro onde nós temos que colorir. Ele foi feito por uma designer e ele é todo cheio de detalhes, é cheio de florzinhas e árvores, é algo bem natural, e pássaros e tal. E tudo bem detalhado, de forma que você tem que estar sempre com o lápis muito bem apontadinho, senão você não consegue pintar tudo. Enfim, é um livro que eu vi muito adulto correndo atrás de lápis de cor 48 cores. Quem dera de 300, né? Eu acho que a Faber-Castell ficou muito feliz com a gente esse ano, porque eles faturaram, agradeçam a Arqueiro. E eu fui numa oficina com um desenhista, né, um pintor, e foi muito legal porque ele deu várias dicas pra gente. Infelizmente não tinham muitas pessoas presentes, a maioria eram crianças. Eu não sei qual foi a forma que a livraria divulgou, mas seria muito legal se tivessem mais adultos lá. Ele deu várias técnicas não, né? São mais dicas. Como sempre utilizar duas cores. Tipo, tô fazendo uma folha, pintando uma folha. Na hora de pintar essa folha, utiliza duas cores pra você tentar fazer um degradê, uma diferenciação. Usar um lápis de cor aquarelável, porque ele tem mais pigmento. Então você consegue, com um lápis de cor só, fazer 3 tons. Entendeu? Aquele bem clarinho, o normal dele, e aquele mais forte. Isso é legal. Enfim, foram várias dicas legais sobre esse livro, sobre como pintar. E outro livro muito fofo, e esse sim eu acho que vale para todas as idades, é Ache o Momo, da Intrínseca. Ele é um livro totalmente fotográfico. Ele conta a história do Momo e do Andrew, que é o autor e dono do Momo, né? E o Momo é um cachorro, um border collie. E, gente, que fofo. Ele usa um lencinho vermelho, que é a coisa mais linda do mundo. É lindo. E é apaixonante. O livro mostra fotos que você tem que achar o Momo. Ele tá ali escondido em algum lugar. Às vezes é bem óbvio, às vezes não. E é bem bacana de procurar. Em alguns pontos do livro vem falando um pouco sobre o Momo, um pouco sobre a foto.
Enfim, tem várias coisas legais para procurar nesse livro. Pra quem gosta de cachorro, pra criança, pra quem gosta de fotografia, porque tem cada lugar lindo nesse livro. Enfim, é um livro muito divertido também. E eu acho que foi isso que 2014 trouxe de bom pra mim em termos de leitura, em termos de livros. Eu espero que 2015 seja ainda melhor. Eu vou tentar superar minha meta de 2014, vou tentar alcançar os 100 livros lidos e espero que eu chegue lá com bastante qualidade. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam desse ano de 2014, o que vocês leram de bom, qual foi o livro preferido pra vocês, se teve alguma série boa, se vocês recomendam que eu leia alguma coisa agora, algo que vocês gostaram muito. E é isso, beijos e até a próxima.